Primeiro a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de Malaquias, capítulo de número 4, que é o texto-chave, é o tema deste congresso. Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 2. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação dará debaixo das tuas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevador. Quero ler outra passagem bíblica no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo de número 1 e o versículo de número 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Vamos todos repetir esse versículo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Pode se assentar nesta noite, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer nesta noite a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que o Senhor me concede para estar aqui nesta congregação de Valladolid para ministrar a palavra do Senhor. Agradecer ao pastor da igreja, pastor Fernando, ao líder de jovens. Deus abençoe o Senhor. Irmão Fabiano, Deus continue abençoando a sua vida, a mocidade em si desta igreja. A irmã Marta, a esposa do pastor também Fernando, Deus continue te abençoando. Agradecer à igreja de Lisboa, a equipe de evangelismo, os irmãos da equipe de evangelismo que está aqui nesta noite cooperando também. Ao pastor Elifelete, pelo irmão ter falado no nome do Senhor ter aceitado. A todos os obreiros aqui presentes nesta noite e a todos os irmãos eu quero agradecer. E sei que nesta noite Deus tem uma palavra aos nossos corações. A minha esposa dessa feita não pôde estar aqui porque teve que viajar ao Brasil hoje, no sábado. Elas estarão indo ao Brasil para gravar o CD, o Quarteto do Rocha Eterno, e não pôde estar aqui juntamente com meu filho Isaquias. Mas a obra de Deus é assim, um faz a obra de Deus lá, outro faz aqui. No nome de Jesus é glorificado. Deus está presente aqui nesta noite. Deus está presente aqui para nesta noite falar conosco mais uma vez. Meus irmãos, eu estava sentado aqui neste banco e Deus me fez lembrar algumas coisas na minha vida. Eu quero dizer para os irmãos que estão aqui nesta noite ministrando a palavra do Senhor, para mim é um milagre da parte de Deus estar aqui neste congresso ministrando a palavra do Senhor. Nós que reconhecemos que dependemos de Deus, da misericórdia de Deus, do favor não merecido de Deus, sabemos que Deus faz porque Ele quer fazer. Nós não somos nada, dependemos da graça dEle. Aleluia. E Ele alveja-nos as nossas vidas e nos dá o privilégio que seres humanos jamais têm, esse privilégio de servir a esse Deus e, na verdade, ser agraciado pelas bênçãos do Senhor nosso Deus. Me lembro que quando eu tinha precisamente 12 para 13 anos de idade, morava numa casa muito pobre. Eu já contei isso na igreja lá na sede.
E hoje eu orando ali naquele quarto, Deus me fez lembrar essas coisas. Porque nesta noite, irmão, toda honra, toda glória seja dada ao nome de nosso Deus. Que todo humanismo nesta noite seja baixado aqui e que o nome de Cristo seja exaltado. Estava lembrando ali, morava em uma casa de Adobão. Quem conhece Adobão? Uma casa muito pobre. E uma vez o reboco daquela casa caiu e ficou parecendo um mapa do Brasil. Estava ali restrito. E quem chegava na minha casa ria, zombava. E nós muito pobres. E uma certa época eu sempre saía para fazer evangelismo nas praças públicas, levando a mensagem do Evangelho. Olha, o mesmo Jesus que te chamou no passado, eu quero dizer nessa noite, é o mesmo Jesus que está hoje aqui no presente, e que a obra dele não terminou na sua vida, e você precisa tocar a trombeta do Senhor. Quando Deus chama alguém, escolhe alguém, ele começa a apontar desde cedo, glória a Deus, e mostrar que tem uma obra na vida desse, daquele. E eu quero dizer nesta noite, operando Deus, quem poderá impedir? Falando o Senhor, quem poderá até mesmo impedir a obra de Deus na vida deste ou daquele? Estava pegando e ali saía entregando folheto pelas ruas, onde tinha um poste. Nós parávamos, o poste era o púlpito, onde nós parávamos ali para falar de Jesus. E saímos da casa distribuindo folheto e falando para aquelas pessoas: olha, daqui a pouco, há mais ou menos 30 minutos, vai ter um culto aqui, e nós convidamos você para participar deste culto. Pedimos autorização, porque toda autorização sai do anjo da igreja. Pedimos autorização ao pastor da igreja, e o pastor nos deu essa autorização. Se ele deu, então vamos anunciar a palavra do Senhor. Falamos para as pessoas: olha, daqui a pouco tem um culto. As pessoas iam, pregávamos a palavra com graça, com poder e autoridade. Era mais ou menos 3 jovens, e às vezes 4. Nós saímos e falávamos que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E ali Jesus operava maravilhas. Entrava nas casas das pessoas, orávamos por elas, e as pessoas eram curadas pelo poder do nome de Jesus. Eu me lembro de uma pessoa que tinha aquela enfermidade chamada cachumba. Quem conhece cachumba? Alguns chamam de papeira, outros chamam de cachumba. Ela estava com o rosto todo inchado, e eu e aquele jovem alegre, crendo no poder de Deus. Por isso que nós temos que voltar às bases, ser criança novamente, para começarmos, porque a criança não tem maldade, a criança crê. No início da nossa fé, da nossa caminhada espiritual, nós caminhamos para a igreja alegres, contentes, aceitamos a Jesus como seu Salvador, saímos falando do nome dele, e às vezes nós estamos já velhos na igreja e esquecemos os verdadeiros rudimentos da fé, como nós começamos a fazer a obra de Deus. E nós criamos um milagre de Deus, e nós oramos, eu e aqueles jovens. E eu fui trabalhar, eu saía da escola rapidamente, passava em casa, pegava uma Bíblia, ia com aqueles jovens evangelizar. E mais ou menos 6 horas da tarde eu ia para o mercado trabalhar. Eu fazia o trabalho rápido, porque eu tinha que ir para o mercado trabalhar. Orei por aquela jovem juntamente com aqueles 3 jovens. E eu trabalhava no pacote daquele mercado, fazendo sacola das pessoas que faziam as compras. E alguém me toca naquele mesmo dia. Eu estou falando isso para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Naquele mesmo dia alguém me chegou por trás assim e falou: você foi aquele jovem que orou por mim. E eu olhei para o rosto daquela jovem, estava totalmente normal. Deus tinha curado ela instantaneamente para a honra e glória do nome de Jesus. E eu tinha uma enfermidade, irmãos. Eu ficava parado e meu coração pulsava muito forte, o coração disparava. E eu lembro uma noite que a minha casa era tão rica que a casa de banho da minha casa, o banheiro lavados, era no quintal. Lá às vezes nós encontrávamos um sapo lá dentro da casa de banho.
E uma certa vez eu senti aquela pulsada muito forte no coração, senti sangue na boca. Eu jovem, eu falei: Jesus, eu quero ter vida para pregar a tua palavra, eu quero que o Senhor me dê saúde para pregar a tua palavra. E ali na casa de mãe eu orei ao Senhor, e eu vi o milagre de Deus naquele momento, instantaneamente. Naquele mesmo instante, Deus me curou daquela enfermidade. Nunca mais eu senti aquela enfermidade. E eu falei para Deus: Deus, aonde eu passar para pregar a tua palavra, aonde eu passar para anunciar o teu nome, eu vou testemunhar isso, que o Senhor me curou. Hoje eu estou aqui com o mão cheio, com o coração curado, para dizer para você que Deus é o Deus que faz milagre, hoje e amanhã e para sempre. Louvado seja nosso Deus. Vamos crer que Deus está aqui. O mesmo Deus que começou a boa obra é o mesmo Deus que vai finalizar a boa obra. E este culto, ele não vai acabar antes que Deus diga sim, antes que Deus diga acabou, antes que Deus diga não vou fazer mais, porque tudo que ele vai fazer esta noite, ele vai fazer para a honra e glória do seu nome. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Estamos, meus irmãos, nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para vos ministrar a palavra do Senhor nosso Deus de Israel. O tema sugestivo, eu quero nessa noite dizer que eu não vou pregar basicamente num texto bíblico do tema desta noite, mas eu quero pregar no tema a qual foi agraciado pelos jovens e o pastor dessa igreja, que diz: Jesus Cristo, solução para o mundo em crise. Mas eu quero titular a mensagem desta noite: a palavra da cruz, solução para o mundo em crise. Glorificado seja o nome de Jesus. Repita comigo nesta noite: a palavra da cruz, solução para o mundo em crise. Glória a Deus. Nós estamos vivendo, meus prezados ouvintes da palavra do Senhor, em momentos, nos dias atuais, no século 21, no período pós-moderno, onde existe muitas crises nos dias atuais. Eu quero falar algumas. Aquilo que eu fui colocando aqui no papel foi aquilo que Deus foi colocando ao meu coração. Estamos vivendo um período chamado a crise financeira. Está assolando os países, está assolando a terra, está assolando a sociedade e, consequentemente, está assolando as famílias. É a crise financeira que está assolando toda a face da terra. Tem também uma crise chamada, nos dias atuais, a crise moral e a crise ética, onde, na verdade, estamos vivendo em um mundo, estamos vivendo em uma época, estamos vivendo em um período aonde a imoralidade, aonde a ética está assolando todo o globo da terra. Tudo aquilo que é esquisito, tudo aquilo que é imoral, as pessoas estão praticando, as pessoas estão vivendo, virando as costas para Deus, virando as costas para a palavra do Senhor. Mas nós estamos aqui nesta noite pregando um Jesus Cristo Todo-Poderoso, que é solução. A palavra dele é a mensagem especial, verdadeira, gloriosa, que não muda. A palavra da cruz. Eu quero centralizar esta mensagem, voltando você a mim, todos aqui que estão neste culto, voltando a atenção não para o pregador, mas para o Cristo do pregador, não simplesmente para o homem, mas voltando a sua atenção para o Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. A imoralidade está lastrando a terra, mas Deus ainda tem conserto através do povo dele. Deus ainda tem homens e mulheres que vivem no altar da oração. Deus ainda tem, aleluia, jovens que têm compromisso com a sua palavra. Deus ainda tem mulheres do ciclo de oração que têm compromisso com a sua palavra. A imoralidade está sobre a terra,
mas graças a Deus que a sua igreja, a igreja do Senhor, ainda está sobre a face da terra. Deus ainda tem profetas de Deus, Deus ainda tem vasos a qual o Senhor tem escolhido, aleluia, para ser exemplo na face da terra. A crise moral está assolando sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A solidariedade, a falta do amor está acontecendo também na face da terra, aonde, meus prezados ouvintes da palavra do Senhor, as pessoas estão simplesmente se preocupando, as pessoas estão se preocupando tão somente como eu. É o egocentrismo, é o humanismo que está lastrando sobre a face da terra, é a falta de solidariedade. Eu estando bem, a minha família estando bem, o resto que se vire, o resto que se lixe. Mas a igreja do Senhor não aprendeu assim. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Somos a igreja do Senhor Deus de Israel, aonde nós nessa praga também tem, de uma maneira soratoriamente, tem até mesmo tentado alastrar sobre a igreja do Senhor. A falta de amor está acontecendo dentro do seio da igreja de Cristo. Mas Deus, nesta noite, Ele quer que voltemos às bases. Deus, nesta noite, quer que voltamos ao princípio. Deus, nesta noite, quer que voltamos para a sua palavra. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos salvos é o poder de Deus, é o poder regenerador, é o poder purificador, é o poder transformador, é o poder que a terra precisa para solucionar os problemas da face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Éfeso até mesmo ficou nessa praga da falta de amor. No livro do Apocalipse, a revelação no capítulo número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 5, a igreja do Apocalipse fala ali a respeito de Jesus que estava no meio dos 7 castiçais de ouro. Era a presença do meio do Nazareno, que está também aqui nesta noite, neste culto, aleluia, para curar os enfermos, está aqui neste culto para limpar os leprosos, está aqui nesta noite para salvar a vida, está aqui nesta noite para levantar o caído, está aqui nesta noite para fazer com que as potestades das trevas saiam deste culto e a glória de Deus invade sobre esta igreja. Jesus estava na revelação do Apocalipse, em meio àqueles 7 castiçais de ouro, supervisionando, olhando todas as coisas que tinham dentro daquelas 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas representam também as igrejas de hoje, da face da terra, porque a palavra de Deus ela é ontem, hoje e eternamente. Deus falava para a igreja de Éfeso e fala para a igreja de hoje. Deus falava para a igreja de Esmirna e fala para a igreja de hoje. Deus falava para a igreja de Tiatira e fala para a igreja de hoje. A mensagem do Evangelho é mensagem da palavra de Deus que fala no passado, fala no presente e falará no futuro. Esta é a mensagem, é o Deus que eu prego nesta noite, aleluia. Aquela igreja como muitos bem nos dias de hoje, tinha trabalho, aquela igreja tinha obras, a obras andava com a fé, a obras que a fé, a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Aquela igreja possuía as obras porque andavam juntos com a fé. Aquela igreja tinha trabalho, aquela igreja tinha paciência, tinha também um fruto do Espírito Santo que é paciente. A igreja também de Éfeso tinha, e até mesmo aquele dom de discernimento para saber aquilo que era essêncio, aquilo que era real, aquilo que era verdadeiro, aquilo que era eficaz, aquilo que na verdade era puro da parte de Deus. Aquela igreja tinha discernimento espiritual para saber se era apóstolo e não era, para saber se era verdadeiro e não era. É a visão que nós pedimos para Deus nessa última hora, a visão de discernimento espiritual para saber que Deus está operando ou não está operando. E nesta noite, queira Satanás ou não, Deus está operando nesta noite, neste culto. Deus está operando neste culto. Deus está falando aqui conosco nesta noite. Aleluia. É uma igreja sofredora. Ou igreja do arrebatamento. É uma igreja sofredora.
a igreja lutadora, a igreja do arrebatamento, igreja caluniada, a igreja do arrebatamento, que leva as marcas de Cristo, aleluia, que não toca Cristo pelo prato de lentilha e nem pelas bandejas deste mundo. Tudo aqui é passageiro, jovem, senhora, moço, você que está aqui, olha, as coisas que esse mundo oferece é passageiro, é temporário. Deus tem algo mais reservado para você, mais glorioso, mais excêntrico, mais real, mais verdadeiro. Igrejas marcadas pelas provas, igrejas marcadas, aleluia, pelo sofrimento. É uma igreja do arrebatamento. Quer participar da igreja do arrebatamento? Passe pela prova. Quer passar pela igreja do arrebatamento? Quer participar da igreja do arrebatamento? Passe por luta, mas cantando. Passe por luta, não murmurando, não criticando, não falando mal do seu pastor, não falando mal do seu líder, não falando mal do seu cobreiro do Senhor. Passe pela luta, aleluia. Bem-aventurado o que passa aprovação e perseguição, porque depois o Senhor Deus tem reservado para os seus servos. A igreja de Éfeso é uma igreja sofredora. A igreja de Éfeso é uma igreja que engrandecia o nome de Jesus. Ela engrandecia o nome de Jesus. Ela fazia para que Cristo aparecesse, ela fazia para que Cristo brilhasse, ela fazia não somente para o seu nome aparecer, para a glória do homem aparecer. Irmãos, fazer isso é hipocrisia. Você recebe aqui na terra a recompensa, você recebe aqui na terra, mas fazer para que o nome de Cristo seja glorificado é uma obra recompensadora, é uma obra gloriosa, é uma obra santa e justa. É isso que Deus quer que fazemos para o Senhor. Ela glorificava o nome de Jesus, mas Deus tinha algo contra aquela igreja. Tinha tudo isso, possuía todas essas coisas, mas Deus tinha algo contra aquela igreja. Faltava-lhe o primeiro amor, faltava o amor que é excêntrico da vida cristã. A vida cristã não pode andar sem amor. O amor de Cristo tem que estar, porque a Bíblia diz: o amor de Cristo é derramado em nossos corações. Por Cristo nos amar, nós amamos a Ele, mas Ele primeiro nos amou. Aleluia! Foi Ele que nos comprou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos vocacionou, foi Ele que nos chamou para a sua obra. Aleluia! Deus está aqui. Tenho, porém, contra ti. Aleluia. Será que você tem trabalho? Será que você tem paciência? Será que você tem obras? Será que você é sofredor da obra do Senhor? Será que você tem discernimento? Aleluia. Além de você ter todas essas características, mas se faltar o amor, nada disso te aproveita. Se faltar o amor, a Bíblia diz: se faltar o amor, nada disso nos aproveitaria. É o que diz no livro de Coríntios. Aleluia. Pode falar em profecia, pode profetizar, pode fazer coisas extraordinárias, pode curar, mas se faltar nada disso nos aproveitaria. E Deus disse: eu tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, que deixaste a tua primeira fé, que deixaste o teu primeiro. Nesta noite, Deus está falando contigo. Deus está falando conosco aqui. Você tem deixado a primeira caridade. Antes você pregava, antes você profetizava, antes você evangelizava, antes você fazia a obra de Deus, mas hoje você tem deixado isso. Mas Deus tem uma palavra para ti nesta noite, uma palavra de ânimo, uma palavra para te levantar, uma palavra para te erguer, uma palavra para ti novamente você voltar às bases. O Deus que eu prego nesta noite restaura, o Deus que eu prego nesta noite levanta, o Deus que eu prego nesta noite justifica pelo sangue dele. Deus tem isso para você, Deus tem isso para você, Deus tem isso para você. Acredite, o Rei dos Reis está falando aqui nesta noite. Jesus que eu prego nesta noite. O nosso Jesus que nós pregamos é solidário. Ele é solidário, Ele é solidário. Existe forma de solidariedade aqui na terra, mas o Jesus é solidário. Vamos ver que Ele é solidário. Ele deu pão para o faminto. Aleluia. Na palavra de Deus diz assim:
aleluia, vossos pais comeram o maná do deserto, mas eu, Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer este pão nunca mais terá fome. Ele é o pão vivo. Necessita desse pão que ele dá. Você está precisando, ele tem pão vivo. Quem te toca dele já na sua vida, alimentar a sua vida até você chegar lá na Canaã celestial. Ele deu água para o sedento. Deu água para o sedento. Na revelação, quando ele estava cansado, não do caminho, estava cansado no caminho, porque o caminho, pastor Márcio, o caminho cansa, o caminho fadiga, aleluia, no sentido, a obra de Deus que nós estamos dentro dela, Jesus não estava cansado da obra que Deus tinha para a sua vida, porque ele não se cansava, mas a caminhada, ela fadiga, ela é espinhosa, é cheia de luta, mas nós temos um Deus, aleluia, que dá água para o sedento. A mulher estava precisando. Ele disse para a mulher: se tu conheceres o dom de Deus e a quem te pede água, tu mesmo lhe pedia, e eu te daria a água da vida. Porque a água que você der, a água que as pessoas podem dar, poderá ter sede, mas a água que eu lhe der, a água que Jesus tem, transformará. Aí que está pegando, mas é Deus que está falando. Vamos glorificar. E Jesus olhou para ele, não esperando para você nesta noite. Jesus olhou para aquele homem, Jesus olhou para aquele homem com um olhar de amor. Jesus olhou para aquele homem com um olhar de compaixão. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo o teu milagre chegou. Hoje mesmo a tua vitória chegou. Porque Deus está aqui no meio para fazer o milagre. A sua glória é inefável neste lugar. Estamos vivendo em um período de divisões entre países também, conflitos que geram guerras, conflitos que geram rumores de guerra. Estão em conflito a terra. Guerra são as guerras entre países e mais países. Países onde lançam foguete, onde lançam bomba, onde lançam munições para o outro país. Rumores de guerra são as preocupações que as pessoas estão tendo. Olha, tem uma bomba na cidade fulana de tal, e as pessoas estão preocupadas. São rumores de guerras. São os conflitos que estão acontecendo na face da terra. Mas a palavra da cruz é solução para este mundo que está em crise. E esta divisão, infelizmente, tem assolado também as igrejas. Tem assolado o povo de Deus, são divisões. Eu sou de. Cristo está dividido. Graças a Deus. O mesmo Deus que opera em Lisboa é o mesmo Deus que opera. O mesmo Deus que opera na Espanha é o mesmo Deus que opera em Portugal. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Reino dividido não subsiste. É, Senhor. Reino dividido não cresce. Está dividido, repartido. Deus está falando. Se Deus está falando, é porque existem algumas divisões. São os grupos para murmurar, são os grupos de rebelião, são os grupos para criticar, para falar mal. Irmãos, aqui é o nivelamento de Deus. Depois que você entrou dentro da igreja, tomou um banho no sangue dele, você não é maior do que ninguém. Você é servo de Cristo. Você é servo
mocidade se une com as irmãs do ciclo de oração, se une com o pastor. A obra de Deus precisa de pessoas unidas ao bom e consuelo é que os irmãos vivam em união. Nós vemos aí, por exemplo, da Espanha, um país todo dividido, País Basco, Catalunha, Andaluzia, Valladolid, todo dividido. Mas a igreja, Jesus Cristo é o cabeça. Jesus Cristo é o cabeça. Aleluia. O grupo de evangelistas evangeliza. A mocidade canta na igreja. O ciclo de oração ora. Aleluia. Os obreiros intercedem. O pastor rebanha. E Cristo é glorificado no céu. Foi profetizada por Deus, aleluia, que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. A palavra da cruz foi profetizada por Jó, quando ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. A palavra da